Ô pessoal, tudo bem? Vamos falar de como que se calcula o volume de uma pirâmide. Como se calcula o volume de uma pirâmide? Eu tenho aqui um cubo. Você vê que eu tenho um cubo aqui por fora. E dentro desse cubo tem uma pirâmide. Quando eu quero calcular o volume desse cubo, eu tenho que fazer a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Aqui no nosso exemplo, se é um cubo, se mede A aqui, mede A aqui, mede A aqui. Essas arestas todas têm o mesmo tamanho. Então, se eu fosse fazer o volume do cubo, é a área da base vezes a altura. Na verdade, é A vezes A vezes A. A vezes A vezes A. O volume do cubo é A ao cubo. Quando eu multiplico potência da mesma base, sempre lembrando que tem 1 aqui, conservo a base e somos expoentes. Então, esse é o volume do cubo. Eu multipliquei A vezes A, é a área da base. E multipliquei por A, porque aqui também é A, a altura. Agora, o volume da pirâmide, só da pirâmide, está lá dentro, em verde. Na verdade, ela começa aqui pegando toda a base, mas ela vai, evidentemente, diminuindo. O que acontece é que ela ocupa, na realidade, apenas 1/3. Se você decompor essa pirâmide em pedaços, você vai acabar encaixando ela em outros lugares, e a gente usa apenas 1/3 da área da base. Então fica assim, ó, é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume da pirâmide é... Só vou passar limpo, já está certo. É 1/3 vezes a área da base, vezes a altura, que pode ficar assim, ó, volume da pirâmide, como é 1 aqui, ó, a área da base dividido por 3 vezes a altura. Eu só melhorei aqui, tá? Eu deixei o... Como é 1, multiplicar por 1 não muda nada, então fica A, B vezes H. Então o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura e divide por 3. Certo? Essa é a forma. Deixa eu falar uma coisa para você que aparece aí no seu material. Tá aqui, ó. 5. Considere uma pirâmide de base qualquer em que V é o vértice da pirâmide, como está no desenho aí, tá? A1, A2, A3, AN são os vértices do polígono da base. A1, A2, A3, AN são os vértices do polígono na base. É esse aqui, ó, os vértices do polígono na base. B1, B2, B3, Bn são áreas do triângulo que compõem a base. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 triângulos que compõem a base. Porque eu tenho aqui uma pirâmide pentagonal, em 5 lados. E depois ele coloca: verifique que o volume de uma pirâmide qualquer é 1/3 da área da base, multiplicado pela sua altura. É aquilo que eu acabei de falar. Mas ele quer que a gente faça um desenvolvimento aqui. Então ele pede para a gente fazer uma definição aqui. Nós vamos chegar naquilo mesmo que eu falei agora há pouco. Perceba que eu tenho essa base, essa base, essa base, essa base, 5 bases. São 5 triângulos. Eu tenho aqui uma pirâmide pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então nós podemos escrever assim, ó, que o volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base 1 vezes a altura, mais 1/3 da área da base 2 vezes a altura, mais quantas tiverem ali, ó. Vamos até a N, a base N.
1/3 da área da base enésima vezes a altura. Bom, volume da pirâmide. Aqui vamos fazer a fatoração por evidência. Tem 1/3 aqui, a área da base 1h. Então, área da base 1, área da base 2, área da base n. O que é comum aqui? 1/3, 1/3, 1/3 e o h. Coisas que são iguais em todos os termos. Então, vamos colocar em evidência. 1/3 e o h. Tem todas. E começa a divisão. Quando eu fizer a divisão disso aqui, ó, isso com isso aqui dá 1 e sobra a área da base 1. Mais, pegando tudo isso aqui e dividindo por 1/3 h, vai sobrar a área da base 2. Mais, sobra só a área da base n. Volume da pirâmide, então, vai ser 1/3 de h, só que a área da base 1, a área da base 2, mais, todas elas aqui, na verdade, é uma base só. Então, eu posso trocar tudo isso aqui por área da base. Então, eu vou colocar aqui, agora, de uma forma mais organizada, o volume da pirâmide é uma multiplicação 1 vezes h vezes a área da base. Como eu fiz agora há pouco. Eu posso colocar de uma forma mais agradável, é a área da base vezes a altura e divide por 3. Lembrando que AB é a área da base. Vai depender que base for. Se a pirâmide é triangular, se a pirâmide é quadrangular, se é hexagonal, se é pentagonal. Então, volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura e divide por 3. Tá? Esse 1 acaba ficando aqui, porque é multiplicação por 1. Então, vamos partir para uns exemplos aqui. O exercício 6 é: calcule o volume da pirâmide quadrada. Aparece aqui, então, o exercício 6. Calcule o volume da pirâmide quadrada, ou seja, a base é quadrada, cuja aresta da base é 13 centímetros e a altura é 9 centímetros. Então, eu desenhei essa pirâmide aqui. Ela é quadrada. Ele quer saber o volume, né? Só o volume. Volume, acabei de demonstrar a fórmula. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, que a gente coloca o h, dividido por 3. Tá? Vamos ver a área da base. A área da base, ela é quadrada, então está dizendo que a aresta da base mede 13. Então, se tem 13 aqui, tem 13 aqui. Então, a área da base é 1 quadrado. E a área de quadrado é lado vezes lado. Então, é 13 vezes 13. E a altura está aqui, 9. Vamos lá, então. Volume da pirâmide. A área da base é 13. Eu vou colocar assim, ó. Depois você vai ver que isso aqui 13 vezes 13 é a área da base. Vezes a altura. A altura é 9. E nós vamos dividir por 3. O volume da pirâmide vai ser. Primeira coisa, vamos simplificar. Tudo é uma multiplicação e depois vai dividir. Então, eu já posso fazer 9 dividido por 3. Isso dá 3. Então, não tem mais aquele 9. Então, agora ficou 13 vezes 13 é 169 vezes o 3. Eu fiz essa multiplicação aqui. 13 vezes 13 é 169. Agora eu vou acabar. 169 vezes 3. Vou fazer aqui, ó. 169 vezes 3. 3 vezes 9 é 27, vai 2. 3 vezes 6 é 18 e 2 dá 20. Vai
vem um 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 507 o quê? Centímetros. Volume é cubo. Então é um 3 que fica ali. O volume dessa pirâmide é 507 centímetros cúbicos. Está resolvido. Então esse foi um vídeo em que a gente apresentou as fórmulas, a dedução, de como calcular o volume e já fizemos o exercício aí. Volume de uma pirâmide. Tá bom? Vai registrando isso aí e daqui a pouco você vai trabalhar comigo também nos exercícios. Até mais!